A paz do Senhor, igreja, amém? Pode sentar. Eu estou muito feliz em poder estar aqui hoje. É uma honra e um prazer para mim. Agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade. Como a pastora Geisa já falou, meu nome é Thalita. Eu sou casada, né? Sou filha de pastores. Eu sou da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, conhecida como ADVEC. E eu congrego ali na sede, né? Na Penha. E mando o abraço aqui do meu pastor, da minha pastora, meus pais, tá? Pastora Geisa, pastora Edielson, mais uma vez, muito obrigada. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém? Eu gostaria de compartilhar uma coisa aqui com vocês antes de entrar na palavra, porque estar aqui no altar falando tem sido uma experiência nova para mim. Você pode falar, como assim, Thalita? Filha de pastores, nascida e criada na igreja, como assim está no altar falando? É uma experiência, tem sido uma experiência nova. Eu sempre fui muito atuante na igreja, eu sempre trabalhei em diversos departamentos na igreja, todos os departamentos que existem na igreja eu já ajudei, eu já trabalhei, mas estar aqui no altar falando realmente, né, do meio do ano passado para cá, tem sido uma experiência nova. E sempre quando me chamam, eu gosto de estar falando isso, porque hoje a minha oração, quando me convidam, é que o Espírito Santo me use, me capacite, né? E que Ele continue falando também através da minha vida. Eu sempre fugia de estar aqui no altar, porque eu sempre tive muitos medos, muitos receios. Então, eu sempre trabalhei na igreja, sempre por trás nos bastidores. Nem liderar departamento na minha igreja, que eu faço parte desde que eu nasci, eu nunca liderei. Eu sempre preferi estar mais escondida. E por quê? Porque eu tinha esses medos. Eu tinha muito medo de comparação, porque eu ficava pensando, meu Deus, se forem me comparar com os meus pais, eu estou literalmente lascada, né? Não chego nem no dedinho mindinho. Então, por conta disso, eu sempre fugia de estar aqui. E eu também tinha muito medo de não conseguir corresponder às expectativas que as pessoas poderiam depositar em mim, e eu sei que isso é normal, né? Eu ficava pensando, meu Deus, as pessoas vão saber de quem eu sou filha e vão criar aquela expectativa e eu não vou conseguir atender, corresponder, e por conta disso eu preferia não estar aqui, eu fugia mesmo. Mas eu sei, hoje eu tenho certeza disso, que é tudo no tempo de Deus e sob o controle dele, porque se fosse antes, não ia dar certo. Eu precisava passar por uns processos, por alguns momentos na minha vida, para poder criar coragem e falar, Senhor, tá bom, né? Mesmo sem ainda não estar totalmente pronto, eu vou, me usa, né? E graças a Deus, o Espírito Santo ele tem ministrado ao meu coração, que eu não preciso ter medo de comparação, né? E por conta de medo de comparação, querer imitar meu pai ou minha mãe, e também que eu não preciso ter receio em querer corresponder a todas as expectativas do ser humano, porque isso ninguém consegue. Ninguém consegue. Só Ele, só Deus consegue corresponder a todas as nossas expectativas. Então, hoje aqui, a minha oração, desde que foi feito o convite, né, que o Espírito Santo me capacite, me sustente, me use como instrumento dele aqui neste lugar. E antes de pedir para vocês abrirem a palavra, tem uma irmã aqui da minha igreja, né, que ela é consultora da Alvox, da editora Central Gospel, e ela tá aqui, mas ela trouxe alguns produtos da editora, algumas bíblias lindas, que até uma delas, né, eu estou usando aqui, que ela está vendendo ali, que eu já vi. Se você puder depois, quiser ali conhecer as bíblias da editora Central Gospel, vocês vão adorar, a mulher então, principalmente, tá? Você vai estar abençoando essa irmã, que é consultora da Alvox, vai estar abençoando a Alvox e a editora Central Gospel também, tenha certeza disso. Você vai estar plantando num lugar que prolifera e fala da verdade de Deus, que é a palavra. Amém? E hoje aqui, eu queria que vocês abrissem a Bíblia, lá em 2 Reis. A irmã Eliane, que ela foi a intermediária, ela que entrou em contato comigo, né? Ela falou que esse é o culto das mulheres depois do congresso que teve, né? Mas eu estou vendo bastante homens aqui também, né? Amém, glória a Deus. E o Espírito Santo, ele não coloca nada no nosso coração à toa. Eu não vou falar a respeito de uma mulher,
na verdade, eu vou me basear na história de um homem, mas que eu tenho certeza que vai nos ensinar lições, tanto para homem quanto para mulher. Amém? Eu queria que vocês abrissem 2 Reis, capítulo 5. Eu vou ler dos versículos, eu vou ler do 1 ao 5, e depois eu vou pular lá para o 8, do 8 ao 15, só para vocês entenderem aonde eu quero chegar. A versão da minha Bíblia é uma versão na linguagem de hoje, então ela pode ser um pouco diferente da sua. A versão é diferente, mas a palavra é a mesma. O significado, a interpretação é a mesma, tá bom? Então vamos lá, acharam? 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, fala assim, né? É a cura de Naamã. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se meu senhor fosse ver o profeta em Samaria. Ele o curaria da lepra. Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Vou pular lá para o 8, que fala assim. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envie Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagens e parou à porta da casa de Eliseu. Ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor seu Deus e me curasse. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Assim, Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Amém? Naamã, ele foi um comandante do exército sírio e ele era um homem de muito conceito, mas ele estava vivenciando um drama, né? Ele estava com lepra. E através de uma menina, uma serva, como eu li aqui, porque ela tinha sido levada cativa do povo de Israel, através dessa menina, ele ouve sobre o profeta Eliseu e ouve como ele poderia, né, receber a cura e não pensa 2 vezes. Vai ao encontro do que tanto precisava. A história de Naamã me mostra que Deus está no controle de todas as coisas, mas nós estamos no comando das nossas ações. O que compete a Deus é um milagre, sobrenatural, o impossível. E o que compete a nós é a ação. A gente precisa agir, né? Se Naamã, ele não tivesse tido a atitude de ir até o profeta Eliseu, e se ele não tivesse obedecido ao profeta Eliseu, não tivesse mergulhado 7 vezes no rio Jordão, ele não seria curado. Então, não pare no meio
do caminho. Vá até o final, até conquistar o milagre. Nós precisamos nos movimentar, fazer a nossa parte mesmo para poder vivenciar os milagres que precisamos. E tendo como base hoje a história de Naamã, eu gostaria de falar sobre 7 atitudes. Existem muitas outras, óbvio, mas eu gostaria de falar sobre 7 atitudes. Assim como os 7 mergulhos de Naamã, que nós precisamos ter, que nós precisamos fazer para alcançar os milagres e as vitórias que precisamos. E a primeira atitude que nós precisamos ter para alcançar os milagres que Deus tem para nós, para alcançar as vitórias que nós precisamos, é obedecer princípios. Eu vou ler aqui o versículo 10 de novo, que fala assim: ele mandou um mensageiro dizer a Naamã, o profeta Eliseu, né? Vá e lave-se 7 vezes no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Deus cumpre as suas promessas nas nossas vidas, quando obedecemos seus princípios. Não pense que Deus vai realizar milagres na sua vida se você não obedecer o que está na palavra de Deus. Naamã, ele foi curado porque ele fez exatamente como o profeta Eliseu falou. E ele, obedecendo o profeta Eliseu, ele estava reconhecendo Eliseu como seu superior. E assim tem que ser na nossa vida. Nós devemos fazer o que está escrito aqui na palavra de Deus, porque é dessa forma que a gente reconhece que Ele é o único e soberano Deus da nossa vida. Nós precisamos realmente fazer a nossa parte como cristãos e obedecer princípios descritos na palavra de Deus. O nosso manual de prática, de comportamento e de fé. Amém? Você quer receber o milagre de Deus, mas não quer submeter à vontade de Deus, não quer submeter à vontade daquele que te criou? Não tem como. Em Lucas 6,46 fala, né, Jesus está falando: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Nessa passagem, Jesus compara quem ouve a sua palavra e a pratica com a casa construída sobre a rocha. E compara quem ouve a palavra e não pratica com a casa construída sobre areia. Você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Obedeça princípios. Para obedecer, eu preciso então ler, meditar na palavra, conhecer a palavra, porque a gente também não obedece o que a gente não conhece. A gente não vive o que a gente não conhece. Para conhecer, a gente precisa meditar na palavra, né? Não é obedecer só quando nos convém, é obedecer custe o que custar. Se Naamã ele não tivesse obedecido exatamente o que o profeta Eliseu falou, ele não seria curado. Muitas vezes Deus está falando: eu quero que você faça isso e dessa forma, né? Naamã, ele poderia ter pensado: ele falou que eu tenho que mergulhar 7 vezes. Vou mergulhar não, vou colocar só o pé na água. Colocar só o pé na água, vamos ver se eu vou ser curado. Se ele tivesse feito isso, ele não seria curado. Ele precisou mergulhar 7 vezes, obedecer exatamente como o profeta Eliseu falou. E assim é com a gente. Se você quer que milagres aconteçam na sua vida, obedeça princípios que estão descritos na palavra de Deus. Se baseie a sua vida no manual de todo cristão, a Bíblia, né? Deus está falando: perdoe quem te feriu, meu filho. É perdoar 70 vezes 7. Aí você vai ser curado, você vai ser liberto. A gente precisa obedecer para vivenciar os milagres e as vitórias que Deus quer derramar sobre a nossa vida. Nós precisamos ter a atitude de obedecer princípios para vivenciar os milagres que a gente precisa. Amém? A segunda atitude que nós precisamos ter para alcançar milagres é construir relacionamentos saudáveis. Eu vou ler aqui os versículos 2, 3 e 13, que diz assim: naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel, e entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à sua senhora: como seria bom se o meu senhor fosse ver o profeta em Samaria.
ele o curaria da lepra. E o 13 diz assim: mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o Senhor não teria feito? Por certo, o Senhor deve obedecer à instrução dele, pois disse apenas: vá, lave-se e será curado. Com quem você anda? Quem são os teus amigos? Que tipos de relacionamentos você tem? Que conselhos você tem escutado? E como você trata as pessoas? A história de Naamã fala que uma menina que tinha sido levada cativa, então ela era uma escrava, ela era uma serva, fala que ela que fala para a senhora dela que conhecia alguém que Naamã poderia receber a cura através dessa pessoa, que conhecia alguém que poderia ajudar. Então eu fico pensando que Naamã, ele devia tratar bem as pessoas. Ele não devia ser uma pessoa arrogante, no sentido de tratar mal com quem ele convivia, quem estava próximo. Porque, vamos falar a verdade aqui, muitas vezes, quando pessoas ao nosso redor, ou quem quer que sejam, nos maltratam, né, não nos tratam bem, e a gente sabe que essa pessoa está precisando de alguma coisa, pelo tratamento que a gente recebe dela, muitas vezes a gente fala: eu não quero nem saber, isso aí está merecendo tudo que está passando. Infelizmente, muitas vezes a gente pensa assim. Então, eu fico imaginando que Naamã, ele devia ser uma boa pessoa, porque uma serva dele fala para ele: eu tenho uma pessoa que pode te ajudar, né? E a Bíblia é bem clara quando diz que ela era uma serva. E aí eu te pergunto, como você tem tratado as pessoas? As que você convive, as que estão perto e as que não estão perto, porque tenha certeza, elas podem te ajudar ou prejudicar na sua conquista para o milagre. A gente precisa prestar atenção nisso, como nós temos tratado as pessoas. E além disso, no versículo 13, como eu falei, os servos dele, né, também o aconselham a obedecer o que Eliseu tinha falado, que não custaria nada ele obedecer, porque num primeiro momento, Naamã, ele fica furioso, né, como a gente leu aqui, e vai embora. E aí vem os servos: por que você não obedece? Né? Não custa nada, ele só mandou você mergulhar 7 vezes, eu tenho certeza que se fosse coisa muito mais difícil, você faria. E aí eu quero te perguntar também, que conselhos você tem escutado, né? O que os seus amigos falam para você, o que as pessoas que você se relaciona costumam te dizer. Por exemplo, você está com crise no seu casamento, e aí seu amigo chega aí, desiste desse teu marido, tem mais jeito não, desiste dele, se divorcia logo, você tem respaldo, né? Porque tudo a gente quer, você tem respaldo na Bíblia para se divorciar. Deus odeia o divórcio, com respaldo ou sem respaldo. Eu sei que há casos e casos, mas você precisa prestar atenção em que conselhos você tem escutado, quem são os teus amigos. Ah, minha filha, essa tua doença não tem cura não, desiste de lutar, só espera para morrer. Teu filho que está nas drogas, desiste dele. Jesus já desistiu, desiste dele. Tua filha, você já perdeu a tua filha para o homossexualismo, desiste. Que conselhos você tem escutado? Com que tipo de pessoa você se relaciona? Quem são os teus amigos e como você trata as pessoas? Isso aqui é para a gente parar, para analisar e refletir. Construa relacionamentos saudáveis que te fazem querer crescer, que te fazem querer buscar cada vez mais o Deus que a gente serve e não a se afastar. Construa relacionamento com pessoas que, quando você estiver passando por problemas, precisando de milagres, vão chegar para você e vão falar: vamos na igreja, eu vou fazer um propósito para a libertação do teu marido. Vou fazer um propósito com você para o seu marido ser liberto. Vamos fazer um jejum. Vou fazer um jejum com você para o seu filho sair das drogas. Vamos orar na madrugada para a sua filha ser liberta. Esses são os conselhos que vocês devem ouvir, que nós devemos ouvir. Naamã, ele estava cercado de pessoas que se preocupavam com ele de verdade, que queriam que ele fosse curado e liberto da lepra.
e foram canal de Deus para ele alcançar esse milagre. Então, tenha certeza, construa relacionamentos saudáveis que vão te ajudar na caminhada até você conquistar o milagre que você precisa. Imagina o quão danoso seria, né, se os servos de Naamã o tivessem incentivado a não obedecer o profeta Eliseu. E o diabo, ele faz a mesma coisa com a gente, ele usa pessoas para nos paralisar, para nos dar conselhos errados, sabe? Para a gente não caminhar na conquista do milagre, sabe? Para desistir da gente continuar falando, não, vou até o final, eu vou até o final. Ele vai usar pessoas, sim, para querer te paralisar. Então, construa relacionamentos saudáveis. Peça a Deus sabedoria, discernimento espiritual, para te revelar quem são os seus amigos, sabe? Os tipos de conselhos que você tem escutado e como você tem tratado as pessoas. Construa relacionamentos que irão te ajudar na caminhada da conquista do milagre que você precisa. Amém? A terceira atitude que nós precisamos ter para alcançar o milagre é viver em humildade. Eu vou ler aqui os versículos 11 e 12, que fala assim, ó. Naamã ficou indignado e disse, imaginei que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra, invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios de Abana e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Nós precisamos viver em humildade e repreender o orgulho da nossa vida se nós quisermos vivenciar os milagres que Deus tem para nós. Nós precisamos reconhecer e aceitar ajuda, não é vergonha nenhuma. E o principal, nós precisamos reconhecer que sem Deus nós não somos nada. Quando Naamã reconheceu sua doença incurável diante do Deus de Israel, ali começou o milagre dele. Foi preciso humildade e quebrantamento de toda a altivez de um homem que ele era acostumado a dar ordens e comandar exércitos. Naamã, ele precisou se submeter a 7 mergulhos no Rio Jordão para vivenciar a cura completa. Deus, ele não curou só a lepra de Naamã, Deus curou o orgulho de Naamã também. Então, reconheça Deus na sua vida, reconheça que você não é nada sem Ele, se submeta a realizar a vontade dEle, independente do que você estiver vivenciando. E tenha certeza que o milagre vai chegar na tua vida. Lembre-se, onde há arrogância, não há espaço para receber o milagre de Deus. Nós precisamos viver em humildade. Amém? A quarta atitude que nós precisamos ter, fé mais ação. Como assim, Thalita? Fé mais ação. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 26, fala, a fé sem obras está morta. Algumas versões falam, a fé sem ação está morta. Então, nós precisamos ter fé que o milagre vai acontecer na nossa vida, mas também nós precisamos agir. Em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, fala, a fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Então, ter fé é crer no impossível, acreditar mesmo sem conseguir ver. Algumas versões de Hebreus 11:1 fala, a fé é o firme fundamento de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. Eu trabalho na Associação Vitória em Cristo. A Associação Vitória em Cristo não é a Assembleia de Deus Vitória em Cristo, que as pessoas confundem muito, né? A Associação Vitória em Cristo é uma fundação, que ela surgiu até antes da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, não da Assembleia de Deus da Penha. E lá onde eu trabalho, toda terça e quinta tem um culto à tarde, de meia hora. E os funcionários vão ali e um dos funcionários mesmo dão a palavra e tem o louvor e a gente ora, tem pedido de oração, meia hora e a gente volta para o expediente. E na semana passada, ou retrasada, se eu não me engano, foi um funcionário e ele explicou
perfeitamente com uma ilustração. A fé é o firme fundamento de que vamos receber as coisas que esperamos e a prova de que existem coisas que não podemos ver. E ele falou que é como se fosse o quê? Uma pessoa que não enxerga, uma pessoa que é cega e que ela precisa percorrer um caminho para chegar até o final, para chegar até a vitória que ela precisa, até um milagre que ela precisa. E ela sabe que esse caminho, na verdade, é um abismo. Se ela der o primeiro passo, ela cai e morre. Só que aí vem Deus com firme fundamento, um fundamento firme. Você sem enxergar, isso é fé. Você se antecipa, você dá o primeiro passo sabendo que vai cair no abismo e Deus vem com fundamento firme debaixo do teu pé. E você caminha e o segundo passo é a mesma coisa. A fé é o firme fundamento, é você se antecipar sabendo que Deus vai vir com a providência. Deus vai vir com o milagre que você precisa. Você não está enxergando, mas você sabe que Deus vai fazer. Como Ele vai fazer? Não sei. Só se antecipe e dá o primeiro passo, porque Ele vai vir com firme fundamento debaixo do teu pé, te dando o chão que você precisa, te dando o milagre que você precisa, te dando a vitória que você precisa. E Naamã, ele tinha fé que seria curado, senão ele não ia mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele ia mergulhar uma, ele ia mergulhar 2, na terceira vez ele ia ver que não aconteceu nada, ele ia parar, como muitas vezes acontece com a gente. A gente está caminhando para conquistar, para receber um milagre, não aconteceu na nossa hora, não está acontecendo do jeito que eu quero, a gente para. Mas não. Ele tinha fé que seria curado e agiu indo até o final, mergulhando as 7 vezes para conquistar o milagre que ele precisava. Só que muitas vezes nós queremos agir mediante a fé, mas não conseguimos nem ter fé. Já parou para pensar nisso? E por que a gente realmente não consegue ter fé? Às vezes a gente quer agir, mas não consegue ter a fé antes para agir. Porque é fé mais ação, né? E por que a gente realmente, muitas vezes, não consegue ter fé? Porque a gente vive, infelizmente, emprestando os nossos olhos, os nossos ouvidos e a nossa boca para o diabo. O que eu quero dizer com isso? Nós ficamos horas e horas vendo e ouvindo coisa que não presta na internet, vendo e ouvindo coisa que não presta na TV, falando e ouvindo coisas com amigos, não sei, que não vão dar em nada, quando, na verdade, a gente devia estar orando, a gente devia estar meditando na palavra, buscando a palavra, vindo para a igreja, porque só assim que nós conseguiremos ter fé. A gente se engana quando pensa que a fé surge do nada na nossa vida. Acordei hoje, estou cheia de fé, maravilha, não. Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17, diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, não tem outro jeito de você ter fé se não for meditando na palavra, orando a palavra, vindo para a igreja. A fé vem pelo ouvir. É dessa forma que você vai ter fé. Ter fé é chamar à existência as coisas que não existem como se elas já existissem. Chamar à existência significa transportar o que está no mundo espiritual para o mundo real, para o mundo material. Então fale, profetize, declare a palavra de Deus em voz alta mesmo, para você se escutar e ter a sua fé fortificada, reavivada, ter uma fé fortalecida. A fé vem pelo ouvir. Você precisa, sim, nos seus momentos de dor, nos seus momentos de choro, nos seus problemas, precisando de um milagre, para você não perder a sua fé, para a sua fé não esmorecer, você precisa falar em voz alta para o diabo ouvir, para quem quer que seja ouvir. Você precisa falar, porque você vai falar a palavra de Deus, vai orar a palavra de Deus em voz alta e você vai se escutar. Você vai se escutar, você vai nutrir o seu coração com o que você acabou de falar e ouvir. E dessa forma, a sua fé será reavivada, a sua fé será fortalecida, você terá uma fé inabalável, porque não existe outro jeito. A fé vem pelo ouvir. Ouvir a palavra de Deus. Então declare em voz alta sim.
Eu declaro que eu e a minha casa serviremos ao Senhor, como fala em Josué 24:15. Pelos olhos da fé, eu já vejo meu marido aqui na igreja como obreiro trabalhando. Pelos olhos da fé, eu já vejo meu filho trabalhando na juventude. A gente precisa falar em voz alta, porque é chamar o que está no mundo espiritual para acontecer aqui, no mundo material. Dessa forma que a gente vai conseguir ter fé de verdade e a nossa fé não irá esmorecer, né? Então, por que fé mais ação? Não é só fé sozinha, é fé mais ação. Porque eu acredito que nós não presenciamos muitos milagres acontecendo na nossa vida, porque a gente só fica no âmbito da fé. A gente tem fé que o milagre vai acontecer, mas a gente não age. Nós não tomamos nenhuma atitude, por isso fé mais ação. Nós temos fé que o milagre vai acontecer, mas não fazemos o nosso papel. Está precisando de um milagre, fica só sentado na cadeira. Senhor, eis-me aqui, eu estou aqui, ó, com as mãos aqui para receber. Não. O que é do nosso alcance fazer, Deus não vai fazer. O que é o nosso papel fazer, Deus não vai fazer. O meu pai, pastor Silas Malafaia, ele sempre fala isso na nossa igreja. Meu filho, o que é do teu alcance fazer, o teu papel fazer, Deus não vai fazer. Deus vai agir no impossível e no sobrenatural. Mas o teu papel você tem que fazer. Por isso, fé mais ação. E o diabo, ele coloca assim fortalezas para nos paralisar, para minar a nossa mente, para nos impedir de agir, para nos impedir de caminhar, para nos impedir de tomar o primeiro passo, porque ele sabe que muitos milagres acontecerão na sua vida quando você começar a agir, quando você começar a se movimentar. Ele sabe que você precisa tomar atitudes para receber o milagre de Deus. Então, ele vai fazer de tudo para te paralisar. Que hoje, então, a gente possa ter a certeza que nós precisamos ter fé de que as promessas e os milagres irão acontecer na nossa vida. Mas nós também iremos fazer a nossa parte. Nós iremos tomar as atitudes corretas, orientadas pelo Espírito Santo, porque você também não vai sair tomando qualquer atitude. Você não vai sair igual um doido fazendo tudo o que você pensa. Não. Você vai pedir discernimento do Espírito Santo para tomar atitudes orientadas por Ele, para que os milagres e as promessas que Deus tem sejam derramadas sobre a sua vida. Amém? A quinta atitude que nós precisamos ter, ser perseverante. A fé nos faz ser perseverante. Não desistir até conquistar um milagre. Naamã, ele foi perseverante. A cada mergulho, né, a Bíblia não nos dá detalhes. A gente pode imaginar, claro que sem sair do contexto, né? A cada mergulho, quem sabe, se Naamã, a fé dele não enfraquecia, a dúvida não assolava o coração dele. O medo e o pessimismo de não ser curado poderiam desmotivá-lo a continuar, mas a perseverança o levou a conquistar o milagre que ele precisava. O medo e o pessimismo é que tem te dominado? Você tem desistido ou perseverado em relação às promessas e os milagres que Deus quer derramar sobre a sua vida? O Espírito Santo está mandando dizer aqui hoje, não desista, persevere, não desista, mesmo em meio aos obstáculos e empecilhos que estão surgindo na sua vida. Não desista de lutar, de caminhar, persevere para receber os milagres que você precisa. Eu sei que não é fácil, né? Continuar lutando, perseverando em meio ao caos, e você está caminhando e está andando e não vê a diferença, mas não desista. Não é fácil, mas nós podemos todas as coisas. Como fala em Filipenses 4:13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós temos o Espírito Santo que nos fortalece a todo instante e nós não vamos desistir. Em nome de Jesus, persevere, lute até o fim para alcançar a cura, a vitória, o milagre que você precisa. A sexta atitude que nós precisamos ter para alcançar os milagres que Deus tem para nós é ser grato, exercer a gratidão realmente.
Eu vou ler aqui o versículo 5, que fala assim, ó. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta. Eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festa. Naamã, ele queria receber a cura, mas também estava disposto a dar o que pudesse como uma atitude de gratidão. Né? Todos nós sabemos que os milagres de Deus na nossa vida, eles não podem ser comprados. Mas essa foi a forma que Naamã, ele encontrou para agradecer, oferecendo uma oferta de gratidão muito antes de receber o milagre. É você se antecipar, ser grato antes de receber o milagre. Porque aqui, Naamã, ele estava oferecendo uma oferta de gratidão, ele não sabia se ia ou não ser curado. E aí eu te pergunto, você tem sido grato nos teus momentos de dor, de choro, né? Tem sido grato mesmo não vivenciando o milagre ainda na sua vida? Porque isso é realmente exercer a gratidão. Lá no Salmo 126, versículo 6 diz: aqueles que saíram chorando, levando a semente para semear, voltarão cantando, cheios de alegria, trazendo nos braços os feixes da colheita. Às vezes a gente confunde muito esse versículo aqui em relação a só dar oferta na igreja. Só vai receber o milagre se eu der oferta na igreja. Eu não estou falando também, sim, a gente recebe o milagre quando dá uma oferta de gratidão, mas eu não estou falando disso aqui. O que eu quero dizer é que mesmo na dor, mesmo nos teus momentos de choro, você não vai deixar de fazer a sua parte, não vai deixar de agradecer, de exercer a gratidão, crendo que a colheita é garantida, crendo que o milagre é garantido na tua vida. Então, mergulhe essa noite no rio da gratidão e reconheça Jesus na sua vida, com atitudes, sim, de gratidão, principalmente pelo preço que Ele pagou por nós, que foi ter morrido na cruz. E se prepare para receber o milagre de Deus. Amém? Em sétimo lugar, a sétima atitude que nós precisamos ter para receber, para alcançar os milagres que Deus tem para a nossa vida, é reconhecer a soberania de Deus e adorá-lo, independente da situação que estivermos. Agradecer é diferente de adorar. Às vezes a gente confunde. Está agradecendo e acha que está adorando. Não. Agradecer é diferente. Como assim? Adorar é diferente. Como assim, Thalita? Você precisa de um milagre. Você vê que esse milagre não está acontecendo, mas isso não te faz parar de adorar, de exaltar e de glorificar o nome de Deus, porque Ele é soberano na sua vida e você o adora pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. É igual aquele louvor: se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, continua sendo Deus. E é exatamente nesse momento que Deus começa a trabalhar, que Deus começa a agir. Porque você está adorando a Ele, mesmo sem estar vendo nenhum pinguinho da ponta do milagre. E você não deixa de adorar, reconhecer a soberania dEle sobre a sua vida. E ao mesmo tempo você continua caminhando, e você continua mergulhando, você continua fazendo a sua parte, tomando as atitudes corretas para alcançar o milagre e não deixa de adorar. E aí no meio da tua caminhada, ou quando você estiver voltando à superfície do mergulho que você está tendo, o teu milagre acontecerá. Você estará totalmente curado. O milagre que você precisa acontecerá, tenha certeza disso. Não pare de adorar. Adore a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz na sua vida. Não adore só quando está tudo bem. É adorar na dor, adorar no choro, adorar na bonança. É adorar pelo que Ele é. E você vai testemunhar, pois todos ao seu redor também irão ver um milagre acontecendo na sua vida.
E através da tua vitória, muitos irão declarar: só o Senhor é Deus. Muitos irão adorar a Deus também. Através da tua vitória, muitas outras pessoas serão alcançadas. Não vai parar só em você. Assim como na história de Naamã. Eu vou ler aqui os versículos 14 e 15. Fala assim: assim Naamã desceu ao Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como de uma criança e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão em Israel. Através da tua vitória, do milagre acontecendo na sua vida, você vai testemunhar e muitas outras pessoas serão abençoadas, serão alcançadas através da tua vida. Não vai parar só em você. Creia e receba o milagre que você precisa essa noite, em nome de Jesus. Para finalizar, eu queria compartilhar um testemunho pessoal meu, que eu precisei, porque tudo que eu falei aqui, o Espírito Santo, ele falou primeiro comigo: Thalita, você precisa obedecer princípios, você precisa criar relacionamentos saudáveis, você precisa viver em humildade. Todas essas atitudes que eu falei aqui, o Espírito Santo falou primeiro comigo. E eu precisei tomar essas atitudes e muitas outras para vivenciar o milagre no meu casamento e a libertação do meu marido. Eu casei, eu tinha 19 anos de idade. Hoje eu tenho 35. Nós fizemos 16 anos de casado em novembro. Novembro agora que passou. E quando eu casei com meu marido, ele era da igreja. Ele era batizado. Ele estava na igreja. E a gente casou novo e ele começou a fazer o doutorado dele. Ele é professor na Universidade Federal. E ele começou, isso tem mais de 10 anos, né? É mais ou menos 10 anos atrás. E ele começou a fazer o doutorado dele e a cabeça dele mudou completamente. Virou do avesso. Ele falou que não acreditava mais em Deus, não queria mais ir para a igreja. Que Deus, a Bíblia é uma metáfora. Né? Ele chegou ao ponto de falar que ele era agnóstico, ele não era mais cristão. Falava: meu Deus, agnóstico, não sabia nem que existia essa palavra. Que raio, que é isso? Que é isso, meu Deus, agnóstico? Né? E eu... é que acredita, sim, no ser supremo, mas não é necessariamente Deus. Tá, entendi. Eu casei com ele dentro da igreja, ele era batizado. E eu falei: meu Deus, será que eu casei para divorciar? Eu não estou entendendo. E naquele momento ali, como eu também não estava firmada na palavra, eu ia na igreja, não vivia a igreja. Porque é diferente você vir na igreja, sentar, assistir o culto, mas saiu daqui... Você volta a viver tudo que você vivia, ou você volta a fazer tudo que você fazia. Não adianta nada. Você tem que aprender. A gente aprende aqui dentro das 4 paredes da igreja para praticar lá fora. Então, é continuar a igreja lá fora. É fundamental, sim, a gente ter a autoridade do pastor sobre a nossa vida. A gente está na igreja, sim. Mas a gente precisa sair daqui e praticar o que a gente aprendeu aqui lá. Só que eu não estava fazendo isso. Eu só estava vindo na igreja. Vir por vir. E nesse momento, nesse turbilhão de coisas acontecendo no meu casamento, eu cometi um erro grave com meu marido, né? E quando a gente comete erros, muitas vezes a gente quer se esquivar. Eu cometi esse erro porque o outro estava fazendo isso. E eu tenho total ciência que a culpa é exclusivamente minha, né? Porque as pessoas falam: pessoas feridas ferem pessoas. Pessoas feridas, que não estão firmadas na palavra de Deus, ferem pessoas. Agora, pessoas feridas que vivem realmente a igreja, que estão firmadas na palavra de Deus, elas não ferem outras pessoas, elas curam. Elas levam a cura para outras pessoas. Só que, infelizmente, eu não estava vivendo esse momento, eu não estava sendo a igreja fora das 4 paredes da igreja. E eu fui ferida e eu feri. E eu cometi um erro grave, e aí ele comete outro, e é um erro sobre outro erro, que aí é uma culpa, e começa a degringolar tudo, e chegou um determinado momento do meu casamento que o Anderson falou, né? O meu marido, ele chama Anderson. Thalita, eu quero me divorciar. Eu não quero mais.
não tem mais nada, a gente está a viver de aparência, para quê? Eu não quero mais. E eu falei, meu Deus, quando ele falou, quero me divorciar, eu falei, não, meu Deus, eu sei, sabe? Aí tu começa a pensar, não, eu não casei para divorciar, eu casei amando meu marido dentro da igreja. Meu pai, o que eu preciso fazer? E aí eu tive que começar, eu falei, Senhor, eu não quero me divorciar. Me sinaliza o que eu preciso fazer, que atitudes eu preciso tomar para o milagre acontecer na minha vida. E eu comecei a fazer a minha parte, né? Porque quando a gente está no sufoco, é aí que a gente começa a buscar, né? Que aí eu vi vários cutucões Deus me deu, vários puxões de orelha. Eu não quero você só quando está na dor, eu quero você estar na bonança, eu quero você me buscando também. Eu não quero você altos e baixos. E eu comecei a buscar, eu comecei a fazer a minha parte, eu comecei a tomar as atitudes que eu precisava tomar, e eu estava caminhando, e chegou no meio do caminho, eu via que não tinha resposta, eu via que o Anderson estava decidido a se divorciar. Eu falava, meu Deus, eu já tomei todas as atitudes que o Senhor, que eu pudesse imaginar, já fiz de tudo para reconquistar meu marido, o que eu preciso fazer mais, Senhor? Será que você realmente não quer mais, você está me apoiando, você está apoiando ele, então, a ter o divórcio, porque a gente começa a duvidar. A nossa fé começa a enfraquecer, a gente não vê um milagre na hora que a gente quer, não vê do jeito que a gente acha que tem que acontecer, e a gente começa a duvidar, né, não ser mais perseverante, para de adorar, para de agradecer, não obedece. Eu falei, não, meu Deus, o que eu preciso fazer, né? E no meio desse turbilhão, o Anderson, a gente chegou a se separar de corpos, eu e meu marido, mas não chegou a se divorciar. Ele foi para a casa da mãe dele, ficou um tempo na mãe dele e eu fiquei na nossa casa. E nesse momento que ele estava lá na mãe dele e eu em casa, meu Deus, o que eu preciso fazer? Tomando atitudes, né, que eu achava que era o Espírito Santo me direcionando, o Anderson me liga e fala, Thalita, olha só, eu já vi aqui com o advogado e ele vai lá no cartório para agilizar o nosso processo de divórcio. Aí eu falei, não é possível, Deus, então o Senhor quer que eu me divorcie, né? Tá aí, é uma prova que o Senhor quer que eu me divorcie. Eu estou fazendo tudo que eu posso, tomando todas as atitudes que eu posso, ele vem, me liga e fala que já mandou um advogado ir lá no cartório agilizar o processo. O diabo vai levantar pessoas, e muitas vezes pessoas dentro da tua casa, para te fazer desistir de alcançar um milagre. Por isso que a gente tem que estar firmado em Deus, firmado na palavra. Eu, Senhor, eu não aceito isso. Eu não casei para me divorciar. Ele desligou, ele falou, ele desligou, não falei nada. Ele desligou o telefone, eu botei meu joelho no chão e comecei a orar. Senhor, eu preciso de um sinal. Agora eu preciso de um sinal mesmo de que o Senhor está nesse negócio, de que o Senhor... Eu fui bem assim, sabe, questionadora mesmo, falando, conversando, sendo bem sincera, porque Deus, Ele quer isso, a nossa sinceridade, a sinceridade do nosso coração. Ele nos conhece, mas Ele também quer ver você falando com Ele, quer ver você conversando e falando, por quê? Me mostra, me sinaliza. Espírito Santo, eu falei, me dá um sinal de que eu não estou tomando as atitudes erradas, de que eu estou tomando atitudes orientadas por Ti, Espírito Santo. Me dá um sinal para eu não desistir da caminhada, de que eu tenho que continuar, que não é na hora que eu quero. E eu acabei de fazer essa oração, uns 20 minutos depois o Anderson me liga de novo. Aí ele fala bem assim, Thalita, fulano, advogado, ele foi lá no cartório, mas parece que deu um problema no sistema do cartório e o cartório foi fechado. Não vai fazer mais nenhuma documentação hoje, então vai ter que ficar para outro dia. Aí eu, tá bom, Anderson. Quando ele desligou o telefone, eu comecei a glorificar o nome do Senhor, porque ali eu entendi que era o sinal que eu estava pedindo a Deus, de que Ele não queria que o divórcio acontecesse na minha vida, e que eu precisava continuar tomando atitude, ser perseverante, fé mais ação, obedecer princípios, ser grata, adorar independente da situação, que eu precisava continuar tomando atitudes, caminhando, que na hora certa o milagre ia acontecer na minha vida. E Deus é tão maravilhoso, porque quando Ele vai realizar um milagre na tua vida, Ele vai realizar muito mais do que você pediu ou pensou. Tenha certeza disso. Porque quando eu casei com Anderson, ele falava que não queria ter filho de jeito nenhum. Só que aquela velha história, quando a gente casar, a gente muda esse pensamento, né? Gente, ninguém muda ninguém, só Deus. E antes a pessoa tem que querer também. Só que eu achava, muda esse pensamento.
Ele tinha trauma, ele realmente falava, se a gente for ter filho, se você engravidar de mim dizendo que foi sem querer, que ele fala, não tem essa de, foi sem querer. Não, hoje em dia tem todos os métodos contraceptivos aí para você fazer para não engravidar. Se você engravidar, eu sei que você fez armando nas minhas costas, então é você ficar grávida e a gente separar. Ele falava desse jeito. Só que Deus é tão maravilhoso que Ele restaurou o meu casamento. O meu marido, ele foi liberto e ele voltou para a igreja. E quando a gente voltou, que a gente decidiu, nós não vamos nos divorciar, ele falou, acho que já está na hora da gente começar a planejar para ter um filho, não é verdade, Thalita? Então, Deus vai fazer um milagre na tua vida. É abundantemente além do que pedimos ou pensamos. Ele tinha trauma de ter filhos, porque o Anderson, ele é o filho mais velho. E a irmã mais nova dele, quando ela nasceu, ele tinha 15 anos. Ele já tinha 15 anos. E os pais precisavam trabalhar. Então, quem cuidava da irmã dele mais nova era ele. Na adolescência dele, ele tendo que cuidar de um bebê, né? Fazendo o papel de pai e mãe. Ele não reclama com os pais, porque ele entendia que os pais precisavam. Porque essa é a realidade de muitas pessoas. Mas aquilo traumatizou ele, porque ele perdeu a adolescência dele tendo que cuidar da irmã dele. Então ele falava, não quer. Eu sei o que é cuidar de filho. Eu sei o que é lavar fralda de pano. Eu sei isso e aquilo. Então ele falava, eu não quero ter filho. Eu sabia que ia ter que ser um milagre também. E Deus restaurou o nosso casamento. Ele voltou para Jesus e nós temos uma filha linda que fez 4 anos esse ano. Então tenha certeza que Deus ele quer realizar um milagre na sua vida. Ele quer cumprir as promessas que Ele tem na sua vida. Mas você também precisa fazer a sua parte. Claro que tomar atitudes orientadas por Ele. Não é tomar qualquer atitude. Amém? Eu queria finalizar aqui fazendo uma oração. Posso? Vocês podem ficar de pé? Amém? Eu queria fazer uma oração aqui hoje. Todos nós precisamos de algum milagre em determinada área da nossa vida. Eu, Thalita, não sei qual é o milagre que você precisa, mas Deus sabe. De repente, você pode estar vivenciando o que eu vivenciei no sentido, eu já estou caminhando há um tempão e o milagre não acontece. O que mais eu preciso fazer para o milagre acontecer na minha vida, Thalita? Eu não sei mais o que fazer. E hoje aqui eu quero orar por você, para Deus poder te dar discernimento espiritual, te revelar sinais, te mostrar o que Ele realmente quer que você faça, atitudes que você precisa tomar para vivenciar um milagre na sua vida. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Eu vou orar por você. Pai querido e amado, muito obrigada por mais essa oportunidade de poder estar aqui te adorando, te servindo, te cultuando, Senhor. Eu quero te pedir por cada pessoa que está aqui neste lugar hoje. Eu quero te pedir por cada família aqui representada. Eu não sei que milagres essas pessoas precisam, mas Tu sabes, Senhor. Realiza conforme a Tua vontade, Senhor, porque a Tua vontade é sempre boa, perfeita e agradável. Que eles possam entender que não é no tempo deles, mas é no Seu tempo. Que eles não desistam, Senhor, que eles não desistam de continuar caminhando para alcançar os milagres que eles precisam. Tomar atitudes, meu Pai, mostra, sinaliza, revela, Senhor, que eles possam enxergar, abre os olhos espirituais de cada um aqui, os ouvidos espirituais de cada um aqui, para que eles possam enxergar e ouvir, Senhor, o que Tu quer fazer para cada um aqui, o que eles precisam fazer para conquistar o milagre que eles tanto precisam. Repreende, Senhor, toda a ação do diabo e seus demônios sobre a vida de cada um aqui. Toda a seta maligna caiu por terra agora em nome de Jesus. O diabo não tem poder sobre a vida deles. Eles não vão mais acreditar nas mentiras que o diabo tem sussurrado no ouvido deles, meu Pai.
Capacita cada um, dê forças, sustenta, tira todo desânimo, toda a frustração, todo medo, Senhor, toda ansiedade está repreendido em nome de Jesus. E eu creio que eles irão testemunhar os milagres que irão receber. Eu creio que muitas pessoas serão alcançadas através da vida de cada um aqui, meu Pai. Ajuda-os, Senhor, a eles continuarem a ser perseverantes, com a fé inabalável, meu Pai, te buscando cada vez mais, Senhor. Eu creio, Senhor, e nós já te agradecemos por muitos milagres que irão acontecer aqui, Senhor. Nós te adoramos, Senhor, independente, Senhor, de viver ou não o que achamos que devemos viver. Nós te adoramos pelo que Tu és, Senhor, e nós cremos, Senhor, a chuva de bênçãos que será derramada sobre essa igreja, sobre essas pessoas, porque elas estão se comprometendo, Senhor, em fazer a parte delas, em tomar atitudes orientadas por Ti, para alcançar os milagres que precisam, meu Pai. Muito obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Amém.